Minha mãe encontrou as chaves do meu cofre. Peguei suas economias de $40.000 e paguei as dívidas do seu irmão. Você deve isso à família, ela debochou. Eu apenas assenti e disse, se você diz. Uma hora depois, meu tio entrou e perguntou, onde está o fundo de investimento que confiei a você? O rosto da minha mãe ficou branco. Eu me inclinei, sussurrei 3 palavras e a observei discar um número. 10 minutos depois, faróis iluminaram a entrada da garagem. Sou Lucas, 29 anos, e sempre fui o responsável, que é o código da família para a pessoa em quem se apoiam até ele quebrar. Cresci numa casa de 2 andares onde o carpete ainda cheirava levemente a shampoo velho e limpador de limão dos rituais de fim de semana da minha mãe, onde tudo tinha seu lugar exceto a responsabilidade. Minha mãe, Helena, tem um sorriso que pode ser confundido com carinho se você só a conheceu uma vez. É um sorriso de linha fina, do tipo que ela fixa sob as luzes brilhantes da cozinha enquanto oferece segundas porções como se hospitalidade fosse o mesmo que amor. Meu irmão mais velho, Adrian, tem 32 anos e vive sua vida como se fosse um trabalho em grupo onde ele contribui com os slides da apresentação 15 minutos antes da aula, exceto que outra pessoa escreve os slides e paga pelo laptop. Papai existe à margem das coisas, mais quieto e gentil que mamãe, mas sempre fora da sala quando as conversas reais acontecem. Não é que ele não se importe. Acho que ele aprendeu, anos atrás, que se importar alto nesta casa é como ficar na frente de uma onda do oceano esperando que ela escute. Me mudei há 5 anos, aluguei um apartamento de 1 quarto perto do rio, e consegui um emprego estável fazendo-te para uma empresa de médio porte onde as coisas mais perigosas que manejo são senhas coladas embaixo de teclados. Aprendi a economizar. No início não era muito, um fundo de emergência que parecia um cofrinho de criança quando chorava aberto. Mas mês após mês, me tornei cuidadoso com meus gastos, quase ritualístico. Peguei trabalhos extras removendo malware de laptops desesperados, resetando redes Wi-Fi, limpando as bagunças digitais que as pessoas fazem quando acham que pop-ups são amigos. Nenhum milagre, apenas disciplina. Café dentro, mãos no teclado, acumular pequenas vitórias. Era chato do jeito que a paz tende a ser. Não me importava. Paz é subestimada. E depois de anos vivendo numa casa onde sistemas climáticos emocionais surgiam do nada, chato parecia ar fresco. O cofre veio depois. Não cresci confiando em bancos porque não cresci vendo dinheiro ficar onde deveria. Você nunca esquece de ter 7 anos e ver uma tia chorar por um envelope emprestado no dia de ação de graças ou ouvir a discussão sussurrada pelo corredor. A voz da mamãe firme, acusatória, como se estivesse lembrando ao mundo que família significa recursos compartilhados, e convenientemente, silêncio compartilhado. O cofre era uma coisa de aço amassada que comprei numa venda de propriedade por $60. Não era bonito, mas fazia o que eu precisava. Me impedia de tomar decisões bobas de madrugada, e impedia outras pessoas de fazer o mesmo. Parafusei no chão do armário do meu quarto quando me mudei para um apartamento melhor. Dentro, guardava alguns documentos importantes, um pendrive com backups, e, eventualmente, as economias que tinham crescido silenciosamente além do número que costumava parecer impossível. $40.000 não é dinheiro que muda a vida do jeito que os filmes fingem, mas é um escudo. É uma respiração profunda. É saber que se seu carro quebrar, você não precisa se tornar um problema que outra pessoa resolve. É dignidade com código de barras. Minha mãe sabia que eu tinha algum dinheiro porque ela me perguntava de vez em quando, casualmente, para que eu estava economizando. Aprendi a responder como um diplomata. Só uma almofada, eu diria, ou talvez uma entrada um dia. Essas palavras costumavam fazer seus olhos irem longe, como se estivessem perseguindo um pensamento que ela não gostava. Ela mudava de assunto e falava sobre Adria. Ele estava entre oportunidades, que na linguagem da nossa família significava que a última terminou abruptamente e a próxima ainda não tinha sido inventada. Ele sempre estava refazendo sua própria história. Uma ideia de negócio, um trabalho de marketing, uma coisa de consultoria para um amigo de um amigo. Se você escutasse com atenção podia ouvir como as frases se inclinavam em minha direção. Ele só precisa de uma pequena pista de decolagem. Você sabe como é. Eu sabia como era. A pista sempre vivia sob meus pés. Um mês antes de tudo começar a inclinar, Adria ligou e perguntou se podíamos nos encontrar para almoçar. Ele escolheu um café arejado com tijolos expostos e plantas penduradas em macramê, o tipo de lugar que espera que você fotografe seu sanduíche. Ele usava uma camisa engomada que não tinha passado, a gola curvando um pouco como se estivesse tentando fugir. Ele sorriu como se nós dois estivéssemos na mesma piada. Você está bem, cara, disse,
tamborilando os dedos na mesa. Ninguém tamborilar os dedos quando está prestes a dizer algo responsável. Ele falou sobre um novo projeto, algo sobre eventos, algo sobre parcerias de marca, algo sobre acelerar o crescimento. Os substantivos estavam perdendo verbos. Ele não estava pedindo dinheiro, prometeu. Ele só queria conselho. Dê o tipo de conselho que você dá quando sabe que nada vai funcionar. Escreva um plano, faça números honestos, converse com alguém que não te ama. Ele assentiu, sério como um estudante fazendo um teste que já tinha decidido não corrigir. Quando a conta chegou, ele olhou para mim como se fosse um quebra-cabeça. Eu paguei. Disse a mim mesmo que era mais barato que a briga que seguiria. Meu tio, irmão da mamãe, Thomas, era diferente. Ele sempre gostou de mim, provavelmente porque eu não pedia nada a ele. Ele administra uma pequena empresa de gestão de propriedades e ainda faz sua própria contabilidade num software mais velho que eu. Conversamos ocasionalmente sobre coisas como backups e autenticação de 2 fatores e por que você nunca deve usar a mesma senha para seu e-mail e seu banco. Ele não é chamativo, mas respeita o trabalho de construir algo tijolo por tijolo. No outono passado, ele ligou com uma pergunta que eu não esperava. Ele tinha um fundo de investimento que mantinha fora da grade das contas comerciais diárias, dinheiro que flutuava com mudanças de aluguel e depósitos. Ele estava cansado de rastreá-lo em planilhas da era do disquete. Ele queria um sistema melhor, algo confiável. Passamos alguns sábados juntos montando uma estrutura limpa, um livro-razão conjunto separado de suas contas operacionais, um conjunto simples de controles, e uma rotina de backup que funcionava como um batimento cardíaco. Por razões legais, a conta ficou inteiramente em seu nome. O fundo era basicamente um balde de economias e flutuação, com papelada limpa e relatórios separados. Construí os modelos de relatórios, os painéis, os alertas que o avisavam se algo se movesse estranhamente. Ele gostou disso. Ele gostou mais de mim por ser invisível sobre isso. Competência silenciosa ganha confiança de maneiras que discursos nunca conseguem. Algumas semanas depois, ele mencionou como poderíamos incorporar um recurso de reserva familiar, suas palavras, não minhas, para que ele tivesse um pequeno buffer de emergência para entes queridos, bem documentado e apenas com sua aprovação. Configurei exatamente como ele pediu. Documentei cada permissão, e fui para casa sentindo que a versão adulta de mim era real. Essa era a música de fundo na minha vida quando mamãe me pediu para passar lá num sábado. Só para um café, disse. Sua voz tinha aquela nota brilhante que ganha quando ela já decidiu algo e quer fazer soar leve. Dirigi até lá no meio da tarde, o sol se inclinando pela rua em quadrados quentes. A casa parecia igual como sempre tinha parecido, um pouco polida demais, cheia demais de fotos de família emolduradas onde todos parecem saber como sorrir sob comando. A porta da frente já estava aberta quando subi os degraus. Oi, querido, mamãe cantou, já se virando em direção à cozinha. Ela tinha café pronto, 2 xícaras preparadas, as canecas boas com a borda azul que nunca tivemos permissão de usar quando morávamos lá. Adrien está fazendo mandados, acrescentou, como se eu tivesse perguntado. Seu pai está na garagem, algo com um cortador de grama. Pela janela eu podia vê-lo, ombros curvados do jeito quieto que ele existe agora, estudando um manual como se dentro das páginas houvesse instruções de como ser deixado em paz. Nós sentamos. Ela colocou açúcar na sua xícara e observou afundar, lento e dissolvendo. Ela não perguntou sobre minha semana. Ela não perguntou sobre o novo cronograma de implantação no trabalho ou o cachorro latidor do meu vizinho. Ela perguntou, com casualidade praticada, você ainda tem aquele cofre no seu apartamento? Senti o ar no meu peito fazer um pequeno movimento privado. Mantive minha voz firme. Sim, por quê? Ah, só curiosidade, disse, dando de ombros. Você sabe como eu me preocupo com ladrões. As pessoas ouvem coisas. Seus olhos piscaram em direção ao corredor, do jeito que os olhos das pessoas fazem quando estão fingindo não olhar para algo que já viram. E então, sem nenhuma transição, ela disse, tenho pensado muito sobre família ultimamente. Você sabe como tem sido difícil para seu irmão. Lá estava, o clique da tábua do assoalho numa casa velha, a mudança que você sente antes de qualquer coisa se mover. Eu a senti. Não me ofereci para preencher o silêncio. Aprendi a não pavimentar estradas para minha própria carteira. Ela se esticou e tocou meu pulso como se estivéssemos num comercial gentil sobre proximidade. Você é um filho tão bom, Lucas. Tão sensato. Não como eu. Eu sou impulsiva, seu pai diz. Ela riu.
Não tocou seus olhos. Fiz algo esta semana que não tenho certeza se você vai entender, não imediatamente. Mas foi a coisa certa para esta família. Para nós. Eu esperei. Em algum lugar lá fora, a porta do carro de um vizinho bateu. O relógio na sala de estar clicou através de um segundo que pareceu mais longo que os outros. Ela sorriu, quase tímida. Encontrei as chaves do seu cofre. Meu cérebro fez aquela coisa onde um pensamento chega como um copo caindo do balcão, lá e quebrado ao mesmo tempo. Eu não respondi. Ela preencheu o espaço com aquela voz suave que usa quando está prestes a pisar no seu pescoço. Você as deixou na nossa casa no Natal, lembra? Aquele chaveiro de latão pequeno? Coloquei no gancho perto da garagem e esqueci completamente. Vi outro dia e pensei, que bobagem do Lucas deixar algo tão importante. Quis te ligar. Ela tomou um gole de café que não precisava e colocou a xícara com cuidado preciso, uma dançarina colocando um acessório. De qualquer forma, dirigi até lá enquanto você estava no trabalho. Conheço seu proprietário. Você sabe. Homem adorável. Ele me deixou entrar quando disse que era sua mãe e precisava verificar algo no seu apartamento. Trouxe cookies, acrescentou, como se importasse. Por um segundo, não consegui descobrir qual sentimento escolher. Raiva, obviamente. Violação, sim. Mas outra coisa pressionou através. Essa descrença atônita de quão normal era seu tom. O açúcar ainda brilhava no fundo da sua xícara como areia em água rasa. Peguei seus 40 mil, disse, como se estivesse dizendo que tinha emprestado um livro e pago as dívidas do seu irmão. Estava sufocando ele, Lucas. Esse tipo de pressão. Você não sabe o que ansiedade pode fazer com uma pessoa. Ele não tem dormido. Tem estado tão estressado, você pode ver na pele dele. E você? Bem, você é estável. Vai recuperar em pouco tempo. Você deve isso à família. Ela inclinou a cabeça e o sorriso se aguçou. Nós fazemos uns pelos outros. É isso que sempre fizemos. Algo em mim ficou muito quieto, do jeito que um lago se aplana sob uma quebra súbita de vento. Pensei sobre o peso do cofre, a sensação das minhas mãos apertando os parafusos, o jeito que o metal tinha aquecido ao longo dos anos como se fosse uma coisa viva. Pensei sobre cada noite que disse não a um jantar fora. Todo fim de semana, peguei um turno extra consertando laptops com marcas de xícaras de café nas tampas. Pensei sobre como o dinheiro representava uma promessa que fiz a mim mesmo, quando estava cansado de precisar de permissão para me sentir seguro. Minha boca tinha gosto de moedas. Não disse nada no início. Ela tomou meu silêncio como concordância. Ela sempre fez. Estou feliz que você não esteja fazendo uma cena, arrulhou. Viu? É por isso que posso contar com você. Você entende como é o sacrifício, e vai ver o quanto melhor Adrian vai ficar agora que pode respirar. Ele vai pagar de volta, claro, uma vez que esteja de pé. Estamos todos no mesmo time. No mesmo time. Deixei as palavras ficarem. O relógio clicou. Em algum lugar na garagem, a chave inglesa do papai escorregou e bateu no concreto. Ecoou na cozinha como outro tipo de verdade. Só assenti e disse, se você diz. As palavras me surpreenderam, mas se encaixaram. Não levantei a voz. Não perguntei como ela passou pela fechadura secundária do cofre ou por que achava que qualquer coisa disso era aceitável. Disse do jeito que você reconhece uma previsão que já viu no seu telefone. Previsível, inevitável, e ainda irritante o suficiente para arruinar seus planos. Se ela ouviu a quietude nisso, fingiu que não. Seu sorriso se alargou, aliviado. Bom, disse. Bom. Sabia que você seria maduro sobre isso. Ela se levantou, alisou o suéter, e imediatamente começou a falar sobre jantar. Fica, disse. Estou fazendo frango com limão. Seu irmão disse que talvez passe aqui mais tarde. Ele vai ficar tão grato quando souber como você foi compreensivo. Isso vai ser um ponto de virada para ele. Olhei fixamente para a janela sobre a pia, a que dá para o quintal onde costumávamos jogar bola. Observei dois pardais se agitarem na borda da cerca como se estivessem discutindo sobre um mapa. Naquele momento, a cozinha parecia pequena e brilhante sem ar, como um cenário montado. Pensei sobre todas as maneiras que eu poderia responder, como cada caminho convidaria seu próprio conjunto de consequências.
Raiva seria satisfatória e inútil. Implorar seria humilhante e inútil. Lógica seria elegante e inútil. Minha mãe coleciona a culpa como algumas pessoas colecionam selos. Ela conhece cada sombra e onde pressionar. Então sentei lá e deixei a quietude fazer o que faz, criar espaço para um próximo passo que não parecia uma birra. Foi quando a porta da frente abriu sem bater. Era o tio Thomas, chapéu na mão, parecendo como sempre parece, como um homem que sabe onde cada ferramenta está numa garagem e pode consertar qualquer coisa exceto as pessoas que vivem acima dela. Helena, ele gritou, entrando na sala de estar antes de me ver. Você tem um minuto? Estava por perto e queria perguntar. Ele parou na porta quando me reconheceu. Seu rosto se iluminou. Lucas. Ei, garoto. A postura da mamãe mudou. Ela não gosta de visitas surpresa. Elas não se encaixam no cronograma que ela mantém na cabeça. Thomas, disse, voz leve novamente. Que surpresa agradável. Ele ergueu um envelope e bateu contra a palma. Coisa rápida, disse. Estou conciliando as contas flutuantes dos aluguéis e o balde de reserva familiar que você me ajudou a configurar, lembra? Só queria fazer uma pergunta simples. Onde está o fundo de investimento em que confiei a você? O tempo se esticou. A pergunta ficou pendurada lá como uma moldura que não tinha sido pregada adequadamente. Observei a mudança no rosto da minha mãe. Como a cor deixou, devagar no início, e depois de uma vez, do jeito que uma maré réqua. Ela olhou para ele, depois para mim, e pude ver ela escaneando possibilidades como um jogador de xadrez 6 movimentos à frente e ainda perdendo. Ela abriu e fechou a boca. Seu sorriso retornou, mais fraco, como se não coubesse mais. O que você quer dizer? Ela perguntou, tentando rir. Não tenho nenhum dos seus fundos, Thomas. Do que você está falando? Thomas franziu a testa. O recurso de reserva familiar, lembra? Conversamos sobre limitar o acesso. Semana passada vi movimentos, talvez. Só verificando se está tudo arrumado. Provavelmente não é nada. Mas você disse que queria transparência. Concordamos com isso. Me inclinei para frente, cotovelos na mesa, e senti o mundo clicar num lugar que finalmente fazia sentido. Não levantei a voz. Não precisei. Só me inclinei, perto o suficiente para que minha mãe pudesse ver exatamente com calma eu estava, e sussurrei 3 palavras, quietas como neve caindo, claras como vidro, confira os logs. Observei ele piscar, depois assentir, confusão se transformando numa linha fina e focada através de sua testa. Ele deslizou o telefone do bolso com a graça inconsciente de alguém puxando uma ferramenta familiar de um cinto, abriu o aplicativo que tínhamos configurado juntos, e rolou. Sua boca se apertou. Ele não disse nada no início. Não precisou. Ele pressionou um contato e levantou o telefone ao ouvido. Oi, disse, voz formal do jeito que as vozes de homens bons ficam quando precisam que seja. É o Thomas. Preciso de um favor. Você poderia vir aqui? Sim, agora. Traga o arquivo. Mamãe ficou muito quieta. Thomas, disse, aquela risada frágil se aguçando. Honestamente, isso é bobagem. Você me conhece. Eu não tocaria no seu negócio. Ele não olhou para ela. Ele olhou para mim. O olhar disse tudo o que não queríamos dizer na frente dela. Disse, você está bem? Disse, sinto muito. Disse, deixe-me cuidar desta parte. 10 minutos depois, faróis lavaram a parede da sala de estar. O carro deslizou para a entrada como se já soubesse onde estacionar. Eu podia distinguir a silhueta de um homem saindo, alto, carregando uma maleta. A mão da minha mãe encontrou as costas de uma cadeira de jantar e a segurou como se fosse a última coisa sólida na sala. Eu não me movi. Só observei a luz rastejar pelo teto e pensei sobre aquele cofre, sobre a ideia de um cofre, sobre a criança que eu costumava ser que contava moedas e achava que adultos eram aqueles que sabiam como deixar as coisas onde pertenciam. A maçaneta da porta da frente girou. A casa respirou. E esse foi o segundo exato em que entendi que a linha que tinha desenhado na minha cabeça, o limite silencioso que mantive por anos, tinha sido cruzado de um jeito que não havia volta. Quando o homem com a maleta entrou, o ar na sala de estar parecia tão pesado que juro que você poderia tê-lo cortado com uma faca de manteiga. Meu tio cumprimentou silenciosamente, com o tom cortado e formal de alguém que já estava meio além da polidez.
Minha mãe nem sequer olhou para o homem. Ela estava ocupada demais me encarando, olhos afiados e calculistas, como se ela pudesse apenas descobrir quais palavras me calariam, todo esse momento se dissolveria. Foi quando a mudança realmente começou. Ela não estava apenas irritada por ser pega, ela estava brava comigo por deixar Thomas descobrir. Lucas, ela sibilou pelos dentes, seu sorriso colado para os outros homens na sala. Você sempre teve um jeito de distorcer as coisas. Você sabe que seu tio é sensível sobre suas contas. Você vai dar a ele a impressão errada se continuar jogando esse joguinho. Lá estava, a guinada. Não era sobre o que ela tinha feito, era sobre mim. De alguma forma, ela entrar no meu apartamento, arrombar meu cofre, e drenar 40 mil dólares se tornou uma história sobre como eu era manipulador, como eu estava fazendo ela parecer mal. Era tão absurdo que quase ri, mas não ri. Eu tinha estado aqui antes, só nunca com apostas tão altas. Meu tio olhou entre nós, seu rosto se apertando. Helena, disse devagar. Isso não é sobre impressões. Dinheiro se moveu que não deveria ter. Os logs são claros. Mas mamãe apenas levantou as sobrancelhas, como se estivesse desapontada com ele também. Thomas, você sempre confiou demais no Lucas. Ele é esperto, sim, mas nem sempre vê o quadro geral. Ele guarda rancores. Ele não entende sacrifícios familiares do jeito que nós entendemos. Ela pressionou a mão contra a mesa como se para se firmar, e seus olhos piscaram para mim novamente, mais afiados desta vez. Diga a ele, Lucas. Diga a ele que você exagerou. Era surreal, ouvir ela tentando distorcer a verdade bem na frente do homem que tinha literalmente acabado de ver os registros com seus próprios olhos. Mas era o padrão dela. Quando encurralada, ela não se desculpava, ela reescrevia a história. Ela se fazia mártir, o resto de nós os ingratos. E como se fosse na hora certa, Adrien entrou, balançando as chaves do carro como se estivesse se anunciando ao mundo. Ele estava todo sorrisos, alheio à tensão na sala. Ei, família, disse, tirando os sapatos perto da porta. Mamãe, esse frango cheira incrível. Ele me deu um aceno rápido antes de seus olhos pousarem no homem da maleta. Depois meu tio. Depois o sorriso apertado da mamãe. O que está acontecendo? O rosto da mamãe amoleceu instantaneamente, como se alguém tivesse virado um interruptor. Ela abriu os braços. Nada, querido. Só conversa de família. Venha cá. E ele veio. Ele sempre veio, deixando ela abraçá-lo como se ele ainda fosse o menino pequeno que arranhava os joelhos na entrada. Então ela disse. Ali mesmo, na frente de todos, ela disse. Seu irmão está sendo dramático de novo. Ele não entende por que tive que intervir e salvar você. Mas ele vai entender. Ele sempre entende. Ele é só teimoso. Senti meu peito apertar. Não apenas ela tinha roubado de mim, ela agora estava enquadrando isso como heroísmo e me pintando como irracional. E Adrien. Deus, Adrien. Ele apenas sorriu timidamente, esfregando a nuca. Olha, cara, eu não pedi para ela. Ela só queria ajudar. Você sabe como ela é. Era isso. A mudança de vítima para vilão entregue a mim como um casaco indesejado que eu teria que vestir. A mandíbula do meu tio se contraiu, mas ele ficou quieto, esperando mais. O homem com a maleta começou a puxar papéis de sua pasta, o barulho de documentos alto no silêncio. Os olhos da mamãe se moveram nervosamente, mas ela não recuou. Ela nunca recua. Lucas, disse novamente, mais baixo desta vez, mas mais afiado. Família cuida de família. Não torne isso mais feio do que precisa ser. E naquele momento, percebi, isso não era mais sobre dinheiro. Era sobre controle. Ela tinha tirado algo de mim, sim, mas o que ela realmente queria era que eu aceitasse a versão dela da história. Para sentir como eu tinha feito todas aquelas outras vezes. Quando as apostas eram menores, quando o dano podia ser ignorado. Desta vez, porém, ela tinha arrastado meu tio para isso. Ela tinha cruzado para um território de onde não podia se encantar para sair tão facilmente. E enquanto Adrien sentava lá, confuso mas já se inclinando para o lado dela, e enquanto Thomas continuava olhando entre nós como se estivesse se preparando para um terremoto, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. O favoritismo, a manipulação, as desculpas intermináveis para Adrien. Não era um bug no sistema. Era o sistema,
e se eu não jogasse cuidadosamente, eu acabaria esmagado sob ele novamente. Foi o momento que parei de me sentir chocado e comecei a planejar. Adrien afundou na poltrona como se fosse seu trono, completamente alheio a quão cru o quarto tinha se tornado. Ele apoiou um tornozelo sobre o joelho, se recostou, e me deu aquele sorriso torto que ele tinha usado desde que éramos crianças sempre que mamãe voava para protegê-lo. Ei, não fique bravo com a mamãe, disse, como se estivesse me consolando. Ela só está tentando manter todos nós à tona. Você sempre foi o poupador. Eu sempre fui o gastador. Se equilibra, certo? A casualidade disso me atingiu como um empurrão. Se equilibra. 40 mil dólares desaparecidos. Anos de sacrifício descartados como alguma simetria natural entre sua imprudência e minha cautela. Estudei seu rosto, procurando qualquer traço de culpa, mas tudo o que vi foi o mesmo conforto presumido que ele sempre carregou. A mesma crença de que família se dobraria em torno de seus erros até quebrar. Tio Thomas pigarreou, mexendo nos papéis que o homem com a maleta tinha entregue a ele. Isso não é uma questão de equilíbrio, disse, sua voz cortada. Isso é roubo, puro e simples. Seus olhos piscaram para Adrien, depois de volta para a mamãe. Confiei no sistema que configuramos, se fundos fossem tocados sem meu conhecimento. Mamãe o cortou com uma risada afiada, do tipo que soa como se fosse para uma plateia. Roubo. Thomas, por favor, não dramatize. Isso é família. Nós não contamos níqueis e centavos uns com os outros. Mas então ela fez seu movimento, a traição que mudou tudo da tensão desconfortável para algo mais frio. Ela se levantou, caminhou até Thomas, e colocou uma mão em seu braço. Você me conhece, disse docemente. Você sabe que eu nunca faria nada para machucá-lo. Mas Lucas, seus olhos se voltaram para mim como facas. Ele tem estado amargo. Ele nunca nos perdoou por ajudar Adrien na faculdade. E eu não ficaria surpresa se ele estivesse ajustando coisas nas suas contas para me fazer parecer mal. Por um segundo, pensei que tinha ouvido mal. Minha mãe tinha acabado de me acusar, na frente de Thomas e uma testemunha externa, de desfalcar do fundo de investimento dele. Não apenas ela tinha roubado minhas economias, ela agora estava me armando como bode expiatório para seu próprio roubo. Thomas congelou, sua mandíbula se apertando. Helena, disse devagar. Você está sugerindo que seu filho manipulou os logs que tenho estado revisando? Ela se inclinou mais perto dele, sua voz baixando para aquele sussurro conspiratório que ela tinha usado minha vida inteira para virar um parente contra outro. Ele sempre foi bom com computadores. Bom demais. Você sabe como ele é esperto. E quando ele se sente menosprezado, bem, ele pode se agarrar ao ressentimento. Senti o chão desaparecer sob mim. Isso não era apenas favoritismo mais. Não era apenas cobertura para Adrien. Isso era minha própria mãe tentando destruir a confiança que eu tinha construído com o único parente que acreditava em mim. E para quê? Para manter Adrien confortável? Para se manter de ser exposta? Adrien se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Mamãe, qual é? Isso é um pouco demais. Lucas não faria. Ele parou quando ela lhe dirigiu um olhar, o mesmo olhar que o tinha silenciado sua vida inteira. Ele abaixou o olhar, esfregou a nuca novamente, e murmurou, bem, quer dizer, ele sabe como, codificar coisas. Eu realmente não entendo. A traição cortou mais fundo porque não eram apenas as palavras dela. Era o jeito que Adrien as deixou pairar no ar, sem desafio, me deixando me contorcer sob suspeita. O homem com a maleta finalmente falou, sua voz firme. Para constar, Sra. Helena, os logs não podem ser manipulados de fora do sistema seguro. Cada ação tem timestamp, e temos cópias redundantes. Seu filho não mexeu em nada, mas o dano já estava feito. Os olhos do meu tio tinham se nublado com dúvida. Meu irmão sentou quieto, deixando a sugestão pairar. E minha mãe, ela se sentou de volta, satisfeita, tomando o seu café como se não tivesse acabado de tentar reescrever toda a narrativa da minha vida na frente das únicas pessoas que poderiam expô-la. Foi o momento que algo quebrou em mim. A confiança que havia mantido viva, frágil e teimosa, finalmente estalou. Não era sobre o dinheiro mais. Nem era sobre Adrien. Era sobre minha mãe, me olhando nos olhos e decidindo que proteger seu filho favorito e sua própria imagem valia sacrificar-me completamente. Sentei lá, calmo por fora, mas por dentro já estava reescrevendo as regras. Isso não era sobre sobreviver à manipulação dela mais. Era sobre terminá-la.
A viagem para casa naquela noite foi a mais longa da minha vida. Mantive as duas mãos apertadas no volante, observando as luzes da rua piscarem no para-brisa como se estivessem zombando de mim. Não conseguia ouvir o rádio sobre o barulho na minha cabeça. Cada palavra se repetia. Mamãe sorriu quando disse que salvou Adrian. O jeito que ela se apoiou em Thomas e tentou me pintar como manipulador, Adrian sentado naquela poltrona e deixando tudo acontecer. Minha garganta estava seca, mas minhas palmas estavam escorregadias de suor. Lembro de pensar, então é isso. Isso é como a traição se sente quando não é apenas uma piada numa discussão familiar, mas uma faca deslizada entre suas costelas pelas próprias pessoas que te criaram. Quando cheguei de volta ao meu apartamento, caminhei direto para o armário. O cofre ainda estava lá, parafusado, mais pesado do que parecia. Me ajoelhei e girei a maçaneta mesmo sabendo já o que encontraria, vazio. O interior cheirava levemente a aço e papel. Os documentos ainda estavam lá, organizados e intocados, mas o envelope tinha ido, junto com os anos que passei construindo. Sentei no chão, minhas costas contra a porta do armário, e apenas deixei o peso disso pressionar sobre mim. Não era só o dinheiro, era o significado dele. Cada dólar naquele envelope representava algo que havia negado a mim mesmo. As noites que disse não a drinks com colegas porque não podia justificar a conta. Os fins de semana que passei curvado sobre laptops de estranhos em vez de sair com amigos. As férias que nunca tirei, as atualizações que nunca comprei. Eu havia construído devagar, cuidadosamente, tijolo por tijolo, porque precisava de prova de que podia confiar em mim mesmo quando ninguém mais era confiável. E de uma só vez, minha mãe havia alcançado minha vida e tirado, como se fosse apenas mais um dos armários da cozinha dela para reorganizar. Por 2 dias, não consegui comer direito. Passei pelos movimentos no trabalho, mas toda vez que olhava para minha tela, via o sorriso dela. Toda vez que alguém me fazia uma pergunta, ouvia a voz dela me acusando de mexer nas contas do Thomas. O sono vinha em rajadas curtas, inquietas, cheias de imagens de Adrian rindo naquela poltrona, enquanto os olhos cheios de dúvida do Thomas pousavam em mim. Não chorei, porém. Não conseguia. A raiva havia chamuscado cada lágrima antes que pudesse cair. A pior parte era o silêncio. Mamãe não ligou. Adrian não mandou mensagem. Até papai, que normalmente pelo menos verificava com um e-mail meio sem compromisso de como está o trabalho, ficou quieto. Era como se eu tivesse sido cortado do roteiro, como se eu tivesse sido escalado como vilão na peça familiar deles, e a melhor maneira de lidar comigo era me apagar completamente. E por um tempo, me deixei acreditar nisso. Me arrastei pelos dias com a dor surda de alguém que percebe que o chão sob ele nunca foi sólido para começar. Mas em algum lugar naquele silêncio, algo mudou. Na terceira noite, sentado sozinho na minha cozinha com o zumbido da geladeira como minha única companhia, percebi que não estava completamente sem poder. Sim, ela havia tirado minhas economias. Sim, ela havia tentado me difamar na frente do Thomas. Mas na arrogância dela, ela também havia revelado algo. Ela pensava que ainda detinha controle, que eu engoliria essa traição do jeito que havia engolido todas as menores. E pela primeira vez na minha vida, não senti vontade de engolir nada. Então comecei pequeno. Puxei meu laptop, abri os backups criptografados que havia mantido do sistema do Thomas, e revisei os logs. Cada acesso tinha timestamp. Cada saque rastreado com precisão. Não estava procurando confirmação. Já sabia que ela havia mexido. Estava procurando padrões, por prova que pudesse ficar em pé quando palavras não pudessem. E enquanto li as entradas, vendo as impressões digitais dela por todo lado, senti uma calma estranha se assentar no meu peito. O plano ainda não estava totalmente formado. Tudo o que sabia era que isso não ia terminar comigo sentado silenciosamente no chão do meu apartamento enquanto ela reescrevia a história. Não desta vez. Ainda assim, os dias que se seguiram foram difíceis. Me forcei pelo trabalho, colando uma cara neutra enquanto por dentro estava me desenredando e me recosturando ao mesmo tempo. Meus colegas notaram que eu estava mais quieto, mas ninguém perguntou. Fui para casa cada noite para o mesmo apartamento vazio, cozinhei as mesmas refeições sem graça, e sentei encarando o cofre vazio como se ele pudesse de repente me dar respostas. Esse foi meu fundo do poço. Perceber que as pessoas que deveriam me proteger eram as que me haviam esvaziado, e que o único caminho para a frente era parar de esperar que elas mudassem. Não podia consertá-las. Não podia implorar por justiça de um sistema construído em favoritismo e manipulação.
A única escolha que me restava era virar o próprio peso delas contra elas, e pela primeira vez, sentado lá no brilho da tela do meu computador, realmente comecei a acreditar que podia. Os primeiros sinais de mudança foram sutis. Uma colega passou pela minha mesa numa segunda de manhã com um problema que ninguém mais havia conseguido resolver. Seu tom era de desculpas, como se estivesse me sobrecarregando, mas 15 minutos depois eu tinha o sistema dela funcionando como novo. Ela piscou para mim, surpresa. Você está desperdiçado aqui, disse, meio brincando. Você deveria estar dirigindo este lugar. Suas palavras ficaram comigo. Por anos, eu havia sido o consertador quieto, aquele que resolvia problemas nos bastidores enquanto outros coletavam o crédito. Era confortável, invisível, seguro. Mas depois do que havia acontecido com minha mãe, a ideia de invisibilidade não parecia mais segurança, parecia rendição. Então, quando uma vaga interna apareceu para um cargo sênior de sistemas, me candidatei. Não porque achava que conseguiria, mas porque precisava fazer algo que provasse que não ia continuar jogando pequeno. 2 semanas depois, estava num escritório de paredes de vidro, sentado de frente para um gerente que fazia perguntas afiadas. Em vez de hesitar, respondi claramente. Falei sobre os sistemas que havia construído para Thomas, os backups, os alertas. Não mencionei minha mãe. Não mencionei traição. Enquadrei como prova de que podia construir estruturas que mantinham pessoas responsáveis. O gerente assentiu, rabiscou notas, pediu detalhes, e pela primeira vez percebi que não era apenas o garoto que é bom com computadores. Era alguém com controle, alguém cujas habilidades tinham peso. Quando a oferta chegou, salário maior, melhores benefícios, mais autonomia, senti algo dentro de mim clicar de volta no lugar. O número no contrato não apagou o cofre vazio no meu apartamento, Bat me lembrou que podia reconstruir, mais rápido desta vez, mais inteligente desta vez. Com o aumento veio uma mudança nos meus hábitos. Parei de recusar convites. Me permiti aceitar um drink depois do trabalho. Comprei uma cadeira melhor para meu apartamento em vez de outra de barganha que balançava. Me inscrevi numa aula que havia adiado, não porque precisava, mas porque queria. Cada escolha era pequena, bate-juntas costuraram um novo ritmo na minha vida. E conforme minha própria vida se iluminava, notei as rachaduras se alargando na fachada familiar. Adria ligou uma noite, sua voz inquieta. Ei, cara, sei que as coisas estão tensas, mas eu poderia usar uma pequena ajuda, só até eu conseguir esse novo trabalho. Escutei sem interromper, do jeito que sempre costumava. Mas desta vez, quando ele terminou, disse, não sou mais sua rede de segurança. Silêncio se estendeu na linha. Ele tentou rir, mas não cedi. Quando desliguei, percebi que minhas mãos nem estavam tremendo. Tomás, enquanto isso, começou a me procurar mais frequentemente, não com suspeita, mas com confiança. Ele me convidou a ajudá-lo a modernizar mais de seus sistemas. O que havia começado como um favor lateral cresceu numa arrumação de consultoria. Ele insistiu em me pagar, e os cheques, embora modestos, eram constantes. Melhor eu dar isso a você do que desperdiçar com alguma firma que não se importa, disse. A confiança dele foi uma corda de salvamento. Me lembrou que a tentativa da minha mãe de envenenar aquele vínculo havia falhado. Na primavera, meu apartamento não parecia mais vazio. O cofre ainda estava lá, parei de encarar seu vazio como se fosse uma ferida. Em vez disso, me concentrei em encher novas contas, limpas e separadas, que ninguém mais sabia. Minhas economias subiram novamente, mais rápido agora com meu novo cargo e trabalho de consultoria. Não era apenas dinheiro, era momentum, e com momentum veio confiança. Parei de baixar minha voz quando falava sobre meu trabalho perto da família. Deixei Tomás se gabar do meu trabalho quando parentes se reuniam. Mamãe apertaria o sorriso, Bat nunca o corrigia. Adrien se mexeria desconfortavelmente, Bat não desafiava. E papai? Bem, papai ainda permanecia quieto na maior parte, uma noite depois do jantar ele me puxou de lado e murmurou, estou orgulhoso de você. Não foi muito, vindo dele, foi sísmico. Ainda assim, mesmo nessa ascensão, sabia que a história não estava terminada. Minha mãe havia tirado algo de mim que não podia ser devolvido, ela havia tentado me enterrar sob suas mentiras. Não era ingênuo o suficiente para pensar que ela pararia só porque eu estava reconstruindo. Não, se alguma coisa, o aperto dela apertaria quando percebesse que eu estava escapando dele. E isso, estranhamente, me deu clareza. Quanto mais alto eu subia, mais claro via a paisagem.
Pela primeira vez, não estava reagindo aos movimentos dela. Estava preparando os meus próprios. Momentum tem um jeito de abrir portas que você nunca nem notou antes. Quando o verão chegou, não estava apenas sobrevivendo mais. Estava reunindo alavancagem, peça por peça, quase sem perceber no início. Meu novo cargo no trabalho me fez gerenciar não apenas sistemas, verificações de conformidade. Isso significava que eu tinha acesso a ferramentas de auditoria, framework de relatórios, e o tipo de poder silencioso que a maioria das pessoas ignora porque se esconde em planilhas. Os mesmos instintos que uma vez me fizeram cauteloso sobre minhas próprias economias agora me fizeram afiado em reconhecer padrões, trilhas e brechas. Foi durante uma daquelas noites tardias no escritório, luzes fluorescentes zumbindo, o prédio quase vazio, que tropecei no pensamento que mudou tudo. Pessoas como minha mãe nunca assumem que o sistema vai responsabilizá-las. Elas confiam no sigilo, no silêncio, no código familiar de não há roupa suja. Mas eu agora estava sentado em habilidades e acesso que podiam perfurar esse escudo. Não precisava gritar. Só precisava documentar. Por volta da mesma época, Thomas me chamou ao seu escritório. Ele tinha uma pilha de livros razão na mesa e um olhar cansado nos olhos. Quero que você formalize o que temos estado fazendo, disse. Não apenas backups. Quero uma trilha de conformidade completa. Se alguém alguma vez me questionar, preciso mostrar que mantive tudo limpo. Ele se recostou, suspirando. Você tem a mente para isso, Lucas. Confio em você mais que qualquer outra pessoa na família. Suas palavras pousaram mais pesadas do que ele percebeu. Confiança. Confiança real. Não o tipo de serviço dos lábios. Era uma moeda que não havia assegurado em anos. E com ela veio responsabilidade. Assenti, já esboçando o framework na minha cabeça. Posso construir algo à prova de balas para você, disse. Até o final do mês, o sistema de reserva familiar do Thomas não era apenas um projeto lateral mais. Era hermético, acesso multicamadas, backups contínuos, e detecção automática de anomalias que sinalizava qualquer movimento estranho. Registrava quem, quando, e como. Nada podia escorregar despercebido agora. E construindo isso, percebi algo. Havia criado um espelho da própria coisa que minha mãe havia violado em mim. Só que desta vez, não era um cofre de aço amassado num armário de apartamento. Isso era uma fortaleza na qual ela não podia se encantar ou se culpar para entrar. Então veio o momento de puro acidente, ou talvez destino. Enquanto limpava alguns alertas uma noite, tracei de volta uma pequena irregularidade que havia passado despercebida do caos anterior. Não era grande, apenas uma fração do que mamãe havia roubado de mim. Mas o log era claro. O acesso veio dela, através da conta de reserva familiar do Thomas. Meu estômago se apertou quando percebi que estava encarando prova. Prova de que ela havia sugado dinheiro não apenas de mim, mas do sistema do próprio irmão dela. Prova que ela não podia argumentar com um sorriso. E de repente, vi a forma de algo maior. Não era suficiente me reconstruir. Não era suficiente dizer não às ligações do Adrian. O poder real estava em deixá-la se enforcar com sua própria corda. Ela acreditava tanto no roteiro familiar. Lucas é responsável. Adrian precisa de proteção. Helena faz os sacrifícios que ela nunca considerou que alguém pudesse estar escrevendo uma história diferente atrás de suas costas. Daquele ponto em diante, me tornei deliberado. Cada conversa com ela, deixei desenrolar enquanto mantinha notas mentais. Cada vez que Adrian tentou me puxar de volta para sua órbita, registrei quão funda sua dependência corria. E cada vez que Thomas me pediu para atualizar seu sistema, adicionei mais uma camada de clareza, mais uma salvaguarda que apontava todas as setas exatamente onde precisavam apontar se as coisas alguma vez viessem à luz. Enquanto isso, meu mundo profissional estava se expandindo. A consultoria que fiz para Thomas se transformou em referências, outros pequenos donos de negócios que precisavam de sistemas confiáveis. No início, hesitei, não querendo me estender demais, percebi algo. Quanto mais crescia fora da família, menos precisava da aprovação deles. Independência em si era alavancagem. Dinheiro era parte disso. Sim, reputação. Essa era a verdadeira fortaleza. Me ocorreu então. Vingança não ia ser sobre gritá-la numa mesa de jantar ou sair furioso em raiva. Ia ser quieta, metódica, inegável. Ela havia construído toda a sua identidade em ser a que controlava, a que puxava cordas. E agora,
pela primeira vez, as cordas não estavam mais nas mãos dela. Não tinha cada detalhe ainda, Bate tinha a posição. Tinha as habilidades. E, mais importante, tinha a prova. Tudo o que restava era esperar pelo momento certo. Porque sabia, mais cedo ou mais tarde, ela me daria um. Ela sempre dava. O momento veio num domingo chuvoso no final de setembro. Não havia planejado para aquele dia, pelo menos não conscientemente. Mas a vida tem um jeito de te entregar exatamente o palco que você precisa quando o roteiro já está escrito. Mamãe havia ligado no início da semana, sua voz docemente melosa, me convidando para um jantar familiar, como nos velhos tempos. Quase recusei, Bate algo no tom dela me disse que não era apenas jantar. Era uma performance. E se ela queria uma plateia, bem, eu estava pronto para representar minha parte. Quando cheguei, a mesa estava posta como se fosse dia de ação de graças. Toalha de mesa de linho, os pratos bons, velas piscando mesmo que ainda fosse dia. Adrien já estava lá, espalhado em seu assento com um copo de vinho que não havia servido para si mesmo. Papai sentado na ponta distante, quieto como sempre, mexendo com seu garfo. Thomas estava lá também, o que imediatamente me disse que mamãe havia orquestrado isso como algum tipo de show de unidade. Lucas, mamãe cantou, seu sorriso largo, braços estendidos como se estivesse recebendo um filho pródigo. Estou tão feliz que você veio. Senta, senta. Sentei. A comida foi passada, conversa leve no início. Adrien se gabou sobre uma nova oportunidade, vaga como sempre, enquanto mamãe assentiu orgulhosamente. Então, bem na hora, ela se virou para mim. Você sabe, disse, dá bem sua boca com um guardanapo, tenho pensado muito sobre como famílias passam por tempestades. Adrien finalmente está voltando aos trilhos, graças a todos nós puxando juntos. Seus olhos piscaram para mim como facas escondidas em seda, mesmo se alguns de nós nem sempre apreciam os sacrifícios que outros fazem. Lá estava, a preparação. Ela ia fazer girar seu roubo como heroísmo familiar novamente, na frente do Thomas, na frente do papai, com Adrien como sua prova de sucesso. Senti a raiva familiar subir, Bate desta vez não deixei mostrar. Só sorri levemente e tomei um gole da minha água. Thomas, ela continuou, tenho certeza de que você entende. Às vezes temos que mover recursos para o bem maior. Sempre acreditei em cuidar uns dos outros, mesmo se certas pessoas, seus olhos pousaram em mim novamente, prefeririam guardar do que ajudar. A audácia disso poderia ter me derrubado uma vez, Bate não agora. Não com o que eu tinha. Me recostei na minha cadeira, calmo, deliberado. Essa é uma filosofia interessante, mamãe. Falando em cuidar uns dos outros, você verificou seus logs ultimamente, Thomas? O quarto ficou parado. Thomas franziu a testa. Logs. Alcancei minha bolsa e coloquei uma pasta fina na mesa. Havia impresso tudo. Os timestamps, os registros de acesso, as transferências. Arrumado. Inegável. Sim, disse uniformemente. Os que configuramos para suas contas de reserva. Trouxe uma cópia. Só no caso. Adrien se mexeu desconfortavelmente, olhando de mim para mamãe. Ela riu, rápido demais. Ah, Lucas, honestamente. Sempre dramatizando. O que você está tentando provar? Nada, disse. Não preciso provar nada. Os registros falam por si mesmos. Deslizei a pasta em direção ao Thomas. Cada acesso, cada transferência. Você vai notar algumas impressões digitais familiares. Thomas abriu, escaneando rapidamente, seu rosto escurecendo conforme lia. O quarto se encheu com o som quieto de papel farfalhando, o peso do silêncio pressionando mais forte com cada página. Finalmente, ele olhou para cima, seus olhos duros na minha mãe. Helena, disse, sua voz baixa e afiada. Você me disse que Lucas estava mexendo. Mas estes são suas entradas. Suas credenciais. Suas ações. O sorriso dela vacilou, então estalo de volta como vidro frágil. Isso é ridículo. Ele deve ter. Ele é esperto com computadores. Thomas, você sabe disso. Ele poderia ter. Mas Thomas a cortou. Não. O sistema tem redundâncias. Ele não poderia falsificar este se tentasse. Você mentiu para mim. Você mentiu sobre ele.
Ele empurrou a pasta de volta pela mesa com nojo. Adrian baixou seu copo de vinho, seu rosto pálido. Mamãe, isso é verdade? Ela abriu a boca, nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, a performance não tinha mais linhas. Não me regozijei. Não levantei minha voz. Só sentei lá, firme e calmo, do jeito que ela nunca esperou que eu fosse. Você queria falar sobre sacrifícios, disse silenciosamente. Aqui está a verdade. Construí minha própria vida do zero. Trabalhei pelo que tinha. E quando você roubou, tentou destruir minha reputação para cobrir seus rastros. Pode fazer girar qualquer história que quiser, os fatos não se dobram para você mais. Thomas empurrou sua cadeira para trás e se levantou. Não posso acreditar nisso, murmurou, balançando a cabeça. Todos esses anos, Helena, e você afundaria tão baixo. Ele se virou para mim. Vou cuidar disso. Mas você, ele pausou, sua voz suavizando. Você fez mais por esta família do que qualquer um dá crédito. Não deixe ela tirar isso de você novamente. Mamãe alcançou ele, sua voz subindo, ele puxou o braço para longe. Papai finalmente olhou para cima de seu garfo, seus olhos largos com algo entre choque e vergonha. Adrian sentou congelado, como se a realidade finalmente tivesse batido através de sua névoa confortável. E eu? Só dobrei minhas mãos no meu colo, firme como pedra, e observei o império de manipulação que ela havia construído ao longo de décadas começar a desmoronar na frente dela. Essa foi a vingança. Não gritá-la, não sair furioso, deixar a verdade falar mais alto do que ela jamais poderia. As consequências vieram mais rápido do que esperava. Tomás não saiu furioso na hora. Ele ficou tempo suficiente para deixar sua posição clara. Isso não é apenas entre você e Lucas, Helena, disse, em pé com a pasta ainda na mão. Você mexeu nas minhas contas. Isso não é negócio de família. Isso é fraude. Poderia levar isso às autoridades amanhã, e você não teria defesa. O rosto da mamãe drenou de cor. Ela tentou se levantar, alcançá-lo novamente, ele recuou. Não. Ele estalo, mais afiado do que eu já havia ouvido dele. Você queimou pontes suficientes. Não pense que pode se encantar para sair desta. Adrian parecia alguém que havia puxado o chão de debaixo dele. Sua arrogância usual evaporou. Espera, ele gaguejou. Então as dívidas, o dinheiro que mamãe usou. Sim, disse minha voz firme. O carro que você dirige, o aluguel que não pagou, as contas que acumulou. Ela cobriu com minhas economias, então ela mergulhou na reserva do Tomás para esconder a trilha. Ela não apenas te resgatou, Adrian. Ela me fez pagar por isso. 2 vezes. Ele piscou, sua boca abrindo e fechando, nenhuma palavra saindo. Finalmente, ele se afundou de volta na cadeira, seus olhos fixos na mesa. Pela primeira vez, ele não tinha nada a dizer. Papai, que havia estado silencioso a noite toda, finalmente falou. Sua voz era áspera, como se não tivesse sido usada em anos. Helena, disse, balançando a cabeça. Não posso acreditar que você faria isso. Para ele, para Tomás. Suas mãos tremeram conforme ele baixou seu garfo. Você arrastou esta família pelo suficiente. Não vou defendê-la desta vez. O quarto pareceu encolher conforme as palavras afundaram. Por décadas, papai havia representado o espectador silencioso, o homem que olhava para longe para manter a paz. Mas desta vez, ele não estava olhando para longe. Ele estava olhando diretamente para ela. Tomás dobrou a pasta debaixo do braço. Estarei em contato, disse friamente. Vamos resolver isso adequadamente. E se você tentar fazer isso girar contra Lucas novamente, não hesitarei em tornar cada página deste arquivo pública. Ele olhou para mim, deu um aceno curto, Andy saiu na chuva. Mamãe desabou em sua cadeira, sua compostura perfeita rachando. Fiz pela família, sussurrou, como se repetir pudesse tornar verdade. Mas ninguém respondeu. Me levantei devagar, minha cadeira raspando para trás. Olhei para Adrian, ainda pálido e silencioso. Para papai, que sentou rígido inflexível. Para mamãe, que não conseguia mais encontrar meus olhos. E senti algo que não havia sentido em anos, liberdade. Você me ensinou uma coisa, mamãe. Disse silenciosamente, minha voz cortando através do silêncio.
Família não significa sacrifício, significa confiança. E no dia que você quebrou isso, você parou de ser meu cofre. Me virei e saí na noite, a chuva fresca contra minha pele. Atrás de mim, a casa que sempre havia parecido um palco estava finalmente desabando sobre si mesma. Pela primeira vez, não era o quieto, responsável segurando tudo junto. Era o que saiu, Andy. Não olhei para trás.